Saudar a todos aqueles que têm a oportunidade de estar conosco nesse momento. Quero agradecer a sua disposição de estar participando desse momento com a gente. Embora isso seja um teste, né? Não deixa de ser um tempo de adoração, um tempo para estarmos realmente na presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, ou ligar, né, se você for usar aí no seu celular, num salmo que é muito citado. Eu não sei se ele é muito conhecido, mas ele é muito citado, ok? E geralmente eu vou em repartições públicas, em lojas, eu chego em alguns lugares e eu encontro a Bíblia aberta nesse salmo. Tem dois salmos que eu sempre encontro a Bíblia aberta em lugares públicos assim, ou o salmo de número 23, ou o salmo de número 91. E eu quero compartilhar com você nesse momento, esse texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 91. Nós estamos vivendo um momento bastante diferente, no mínimo, muito diferente, em relação a tudo aquilo que nós já experimentamos e já vivemos ao longo da nossa vida. Eu acredito que não tem absolutamente ninguém vivo nesse momento no planeta Terra que possa dizer que já tenha passado por uma situação semelhante a essa aqui. Talvez na história, talvez não, certamente na história nós tivemos momentos semelhantes a este aqui, mas dentro do nosso momento de vida, dentro do nosso momento histórico, sem dúvida alguma, esse momento que a gente tem vivido tem sido um momento singular. Muitas pessoas com quem eu converso têm a tendência de olhar para essa situação e muitas vezes questionar a perspectiva do amor de Deus, do governo amoroso de Deus, do cuidado de Deus para com a nossa vida. Se Deus é amor, se Ele é soberano, e se Ele cuida de toda a criação, de todas as realidades, então por que é que nós enfrentamos momentos como esse que nós estamos passando em termos desse vírus, desse coronavírus, em termos dessa situação de pandemia, que atingiu tantos países diferentes no nosso mundo, entrando agora dentro de uma situação onde a gente vê os efeitos disso extrapolando a perspectiva da própria saúde das pessoas, entrando cada vez mais dentro da perspectiva da economia e de situações que envolvem esses outros aspectos da vida da gente. Semana passada eu estive no mercado, por exemplo, eu fui fazer algumas compras e quando eu peguei lá um pacote de arroz para comprar, eu quase caí de costas porque o pacote estava custando R$20. Eu tinha comprado algumas semanas, um mês antes, eu tinha pago R$13, né? O mais caro era R$15. E de repente eu pego um pacote de arroz e ele está R$20. Eu falei, que isso? Mas da onde vem isso? E hoje eu estava conversando com um dos meus filhos, com o Yuri, ele estava me falando sobre essa situação relacionado ao arroz, né, no nosso país, em lugares onde o preço do arroz chegou a quase R$40. Então, a gente olha para essa situação e fala, cara, mas o que é isso? Isso é efeito rebote, ok, da pandemia, daquilo que a gente viveu, aquilo que a gente ainda está vivendo em certo aspecto e que a gente tinha certeza, sabia que iria atingir outras áreas da vida da gente. Mas eu gostaria de olhar com você um pouquinho o Salmo 91. Eu quero ler todo o Salmo e depois eu vou pontuar algumas coisas para a gente nesse Salmo, ok? Diz assim, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda.
porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte, a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa, lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Veja, esse salmo é um salmo muito interessante, ok? Agora eu quero explicar para você como você não deve usar esse salmo. Esse salmo não é mágico, ele não é um texto bíblico para você abrir a sua Bíblia e para você deixá-la aberta na sua casa ou no seu local de trabalho, entendendo que aquilo que está escrito aqui, de alguma forma mágica, vai trazer as bênçãos ou as proteções que estão descritas nesse salmo para você. Veja, o Salmo 91 é um salmo extremamente maravilhoso. Ele traz para nós promessas incríveis, promessas extraordinárias a respeito da pessoa de Deus, a respeito do caráter de Deus e a respeito de como Deus cuida das nossas vidas, como Ele cuida das nossas necessidades. E talvez eu afirmando isso e você olhando ao redor e vendo toda essa situação relacionada a mortes causadas pela pandemia. Eu tenho um amigo muito querido, colega de trabalho lá no seminário, que está enfrentando a luta com o Covid e está muitos dias já na UTI, a gente tem orado por ele, e talvez a gente olhe toda essa situação, você olhe para toda essa situação e você diga: ei, Ricardo, eu não vejo isso acontecendo. Por que eu não vejo isso acontecendo? Por que as coisas que estão ao nosso redor parecem não corresponderem com aquilo que a gente lê aqui nesse salmo? Então veja, isso muitas vezes é assim, esse sentimento vem no nosso coração, esse pensamento vem na nossa mente, porque na verdade nós lidamos com a perspectiva do Salmo 91, e isso inclui toda a palavra de Deus, muitas e muitas vezes de uma maneira totalmente equivocada. Veja, o Salmo, ele está nos falando a respeito de um estilo de vida. Vamos voltar ao verso 1 novamente. Veja o que o salmista diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Então veja, há uma condição aqui. Deus está dizendo para a gente na sua palavra que nós vamos desfrutar sempre da sua proteção, mas nós vamos desfrutar sempre da sua proteção quando? Não quando nós o visitarmos de vez em quando. Não quando, em alguma circunstância, em alguns momentos, quando as coisas estiverem mais complicadas na vida da gente, nós corrermos para Ele. Não, veja, o texto nos fala a respeito de um estilo de vida. Ele diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo. Isso é um estilo de vida. Viver na habitação do Altíssimo é João 15. É o que Jesus está nos dizendo quando ele diz assim: o meu Pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se os ramos permanecerem em mim, se permanecerem em mim, viver na habitação do Altíssimo significa que você está vivendo a sua vida permanentemente na presença do Senhor, vivendo a sua vida, inserido na vida do Senhor. Aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Então veja, nós não desfrutamos sempre da proteção de Deus quando nós vamos vivendo a nossa vida da maneira que nós bem entendemos, da maneira que a gente quer, e nós incluímos dentro da agenda da nossa vida algumas visitas a Deus, alguns momentos em que nós vamos voltar a nossa atenção para Ele, e nós vamos pensar nele, nós vamos nos preocupar com Ele, e nós vamos orar ou evocá-lo. Não, o que o salmista está dizendo é que o estilo de vida, a pessoa que experimenta a proteção de Deus na sua vida, é aquela pessoa que tem como estilo de vida a sua vida ser vivida imersa na presença de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para você. Isso é apresentado para a gente em outros salmos também, como por exemplo o Salmo 34, versículo 8. Veja só o que o salmista diz nesse texto de 34:8: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Então isso tem a ver, meus queridos e queridas, com um estilo de vida.
Nós fazemos como parte do nosso estilo de vida, a nossa vida ser vivida, imersa na vida de Deus. Jesus veio, Ele viveu aqui, Ele morreu e ressuscitou, para que essa realidade pudesse ser uma verdade na vida da gente. No Antigo Testamento, viver na habitação do Altíssimo significaria você estar na presença de Deus no tabernáculo ou então no templo, mas Davi é alguém que já tem a consciência dessa realidade de que a presença de Deus é usufruída além do tabernáculo e além do templo. O tabernáculo e o templo representam a perspectiva de um lugar onde você encontra a presença de Deus de uma forma profética, anunciando um tempo quando Jesus viria e você seria esse lugar da habitação de Deus. Você poderia estar na presença de Deus e andar na presença de Deus e viver na presença de Deus o tempo todo. Ele diz aqui no Salmo que essa pessoa que desfruta para sempre da sua proteção, da proteção de Deus, é aquela pessoa que diz sobre o eterno. Veja, o verso 2 não está dizendo que a pessoa que vive na habitação do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso diz para o eterno. Está dizendo que diz sobre o eterno. Ele declara sobre o eterno. Ou seja, quando eu e você vivemos a nossa vida inseridos na vida de Deus, nós somos testemunhas a respeito de quem Deus é e nós somos testemunhas a respeito daquilo que Deus faz. O que nós declaramos? Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Então, você diz isso para outras pessoas. Sobre o eterno ele declara. Se ele declara sobre o eterno, então significa que ele está declarando para outras pessoas. Ele não está declarando ao eterno, ele está declarando sobre o eterno. Então, ele está dizendo a respeito de Deus para outras pessoas. Nós, como parte do povo de Deus, precisamos declarar a palavra de Deus, declarar uns aos outros a realidade de quem Deus é e a experiência que nós temos em viver a nossa vida nessa dimensão de intimidade e de comunhão com Ele. Então, o salmista diz que aqueles que vivem nessa dimensão, aquele que vive na habitação, aquele que descansa à sombra, ele diz que o Senhor vai livrá-lo do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, que o Senhor irá cobri-lo com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas de refúgio, sua fidelidade é escudo e armadura. Então, essas duas afirmações do salmista aqui sobre nós sermos libertos do laço do inimigo e nós sermos cobertos por Deus, são expressões de proteção, são expressões de livramento, e são expressões que o salmista afirma que vão ser experimentados por essa pessoa que tem esse estilo de vida, de fazer da presença de Deus a sua habitação. Nós, como povo de Deus, precisamos aprender a parar de visitar Deus. Nós precisamos viver a nossa vida na vida dele. Jesus morreu e ressuscitou para isso, para que a vida do Pai, assim como é uma na vida do Filho, a vida do Pai e do Filho fosse uma na nossa vida. Ele diz então que ele, a partir do verso 5, uma vez que ele nos livra do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, uma vez que ele nos cobre, proteção com suas plumas, debaixo das suas poderosas asas a gente se refugia, uma vez que a sua fidelidade é escudo e armadura, veja o que ele diz no verso 5 e no verso 6, ele diz, não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia, não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem um demônio que devasta ao meio-dia. Ou seja, eu não temo essas coisas, porque na verdade eu estou protegido pela presença de Deus. Por eu fazer dele a minha habitação, por eu viver nele, por eu descansar nele, eu recebo a sua proteção. E porque eu recebo a sua proteção, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo. Veja, às vezes quando nós fazemos essa afirmação, que porque nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós não precisamos ter medo. Algumas pessoas acham que
Pessoas que falam assim estão sendo arrogantes. Veja, isso não é arrogância. Arrogância é eu achar que por conta própria, pela minha própria força, pela minha própria capacidade, eu posso me virar e eu posso solucionar qualquer situação na minha vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. E não é isso que eu estou dizendo. O que o texto está dizendo é que nós temos uma promessa de Deus, que se nós temos um estilo de vida onde a nossa vida é vivida num íntimo relacionamento com Deus, numa íntima aproximação de Deus, quando o nosso estilo de vida é um estilo de vida na presença dEle, não de vez em quando, mas na presença dEle, então nós experimentamos a sua proteção, e se nós experimentamos a sua proteção, não tem o que temer. Isso não é arrogância, isso não é arrogância, isso é fé, isso é confiança naquilo que as Escrituras nos dizem, aquilo que as Escrituras nos revelam a respeito de Deus. No verso 7, nos diz assim, ainda que caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Então veja, perceba que o verso 5, o verso 6, o verso 7, mostra para a gente uma realidade, que é muito semelhante àquilo que nós estamos vivendo hoje. O verso 5, 6 e 7 mostram-nos que a nossa vida aqui, mesmo nós nos relacionando com Deus, mesmo nós vivendo nele como nossa habitação, descansando à sua sombra, é uma vida de batalha, uma vida de guerra, uma vida de luta, uma vida de conflito. Um equívoco que muitas pessoas cometem, cristãos, bons cristãos, cometem no que diz respeito ao Evangelho, é confundir essa ideia de que Jesus nos salvou com eu nunca mais vou ter nenhuma dificuldade, nenhum problema na minha vida aqui. Não é isso que as Escrituras nos dizem. Veja, a salvação que Jesus te dá é que você tem a presença dEle com você, aqui, no meio de uma vida de conflitos. Então veja, esse salmo, ele descreve para a gente essa perspectiva de um vírus, ok? Eu não quero dar honra aqui ao coronavírus, ok? Eu não quero dar honra aqui ao coronavírus, eu não quero dar honra a uma enfermidade. Eu acho que isso é um negócio que os cristãos precisavam aprender. Nós não temos que dar honra à enfermidade, nós não temos que dar honra a um vírus, nós temos que dar honra ao Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, é dele que nós temos que falar. Sobre o Eterno declara. Sobre o Eterno declara. Então, meu querido, minha querida, pare de ficar declarando coisas a respeito do coronavírus. Pare de ficar declarando coisas a respeito da enfermidade. Pare de ficar declarando coisas a respeito da pandemia. Comece a declarar uns para os outros. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Isso não é pensamento positivo. Isso tem a ver com aquilo que as Escrituras nos falam. As Escrituras nos ensinam a não dar honra ao diabo, a não dar honra à morte, a não dar honra à enfermidade. As Escrituras nos ensinam a dar honra a Deus. Nós estamos num contexto de batalha, nós estamos num contexto de luta, mas se nós fazemos dele o nosso refúgio, dele a nossa proteção, então nós vamos ser protegidos por ele. Se nós estamos sendo protegidos por ele, nós não temos que temer o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o alvo durante o dia. A gente não deve temer a peste, um vírus que se move sorrateiramente nas trevas. Nós não devemos temer as estratégias dos demônios. Ainda que caiam 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não será atingido. É o que diz as Escrituras, e talvez você diga assim, mas alguém foi atingido. Veja, eu não quero que você se sinta ofendido com o que eu vou dizer, ok? Mas, se nós estamos em guerra, há a possibilidade de nós sermos atingidos. Isso não significa que Deus não esteja tratando conosco, que Deus não esteja nos protegendo, que Deus não esteja cuidando da gente. Essa é uma possibilidade, ok? Mas outra possibilidade de sermos atingidos é nós termos que reconhecer que, na verdade, nós achamos que vivemos na habitação do Altíssimo, nós achamos que nós descansamos na sua sombra, mas, na verdade, nós não fazemos isso. Nós temos que admitir que nós corremos atrás de muitas outras coisas, que nós queremos viver a nossa vida dependendo de muitas outras realidades, de muitas outras coisas. O salmista aqui, ele não está dividindo isso, meus queridos. É um só foco, uma só realidade.
Veja, agora, se você for atingido, olha para o verso 8. Ele diz assim: somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Esse verso 8 nos fala de retribuição. Retribuição é dada quando você recebe algo. Então perceba que o salmista está tratando de duas situações aqui. Muitas vezes a gente para apenas nessa citação do versículo 7. Ainda que caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É aquilo que eu vivo falando, a gente tem que parar de ler a Bíblia por versículo, e a gente tem que ler toda a estrutura do texto. Veja, no verso 7 ele diz isso, mas o verso 8 é uma resposta, caso você seja atingido. Se você for atingido, somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Ou seja, se eu for atingido, Deus vai retribuir. Agora preste atenção, Deus vai retribuir, não sou eu. Meus olhos vão contemplar a retribuição destinada. Eu vou contemplar a retribuição destinada. Não sou eu que vou fazer a retribuição. Então nós precisamos descansar na confiança de que, se nessa batalha nós formos atingidos de alguma forma pelo inimigo, o Senhor vai tomar a vingança. O apóstolo Paulo, citando um texto de Provérbios, diz que a vingança pertence ao Senhor, nosso Deus. Ele faz a devida retribuição, que nós não devemos nos vingar. Então Deus faz a retribuição. Deus se vinga por nós. Deus esmaga a cabeça da serpente. Deus responde à realidade da calamidade. Ele expõe o inimigo. Mas em que situação? Ou para quem? Nessa situação, verso 9, o salmista diz assim: porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Veja, o verso 9 é uma reafirmação do versículo número 1, ok? Aquele que vive na habitação do Altíssimo, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então, aqui está invertido, ok? O Senhor é o meu refúgio. Aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, fizesse do Altíssimo a tua morada, o que vive na habitação do Senhor. É um paralelismo. O Salmo é uma poesia. O verso 9 está citando novamente o versículo 1, para relembrar para a gente, mais uma vez, que essas experiências que o salmista está dizendo aqui, não são experiências que vão acontecer na nossa vida só porque a gente diz que a gente crê em Deus. São experiências que vão acontecer na nossa vida porque nós fazemos de Deus a nossa vida. Nós fazemos da presença de Deus a realidade da nossa existência. Ele diz: a esse nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. De novo, isso nos coloca dentro desse contexto de conflito. Nós estamos, o que o salmista está dizendo aqui no Salmo 91 não é que nós vivemos uma vida ausente de conflito, mas é que nós experimentamos a presença de Deus no meio de toda essa realidade de conflito. Veja, quando nós estamos inseridos, porque nós estamos inseridos numa situação de conflito, num mundo de conflito, o Senhor, diz o salmista no verso 11, o Senhor dá ordem aos seus anjos. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à sua tenda. Por quê? Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. eu não compartilho, ok, dessa visão que alguns têm, de que a gente fica dando ordem para anjo. A gente, ok? Anjo, em nome de Jesus, vai lá, toque naquele, faça aquilo. Eu não acredito nisso, eu não compartilho com essa visão, ok? Mas Deus dá ordem aos seus anjos. Os anjos são empregados de Deus que existem para servi-lo e nos servir. Não somos nós que damos ordens aos anjos, mas Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. É o que diz o salmista. Quando nós afirmamos que o Senhor é o nosso refúgio, que nós fazemos dele a nossa morada, nenhum mal vai nos alcançar, desgraça nenhuma vai chegar na nossa tenda, não porque não existe mal, não porque não existe desgraça, mas porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para eles virem ao nosso socorro, para eles nos guardarem, para eles nos protegerem, para eles estarem conosco
Então, você não imagina a quantidade de vezes que anjos estão te cercando, que anjos estão te guardando, que anjos estão te livrando. Mas veja, caminhando já para o nosso encerramento aqui, estamos chegando no final do Salmo, você vai notar que o versículo 13 diz o seguinte: poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Esse versículo é muito interessante. Por quê? Porque ele nos mostra que dentro desse contexto de batalha que nós vivemos, de ter a nossa vida imersa na vida de Deus e por isso estarmos protegidos por Ele, nós não nos posicionamos de forma passiva. Veja, toda a proteção de Deus está à nossa disposição, é descrita aqui nesse salmo para a gente, porque nós afirmamos que o Senhor é o nosso refúgio, nós fizemos do Altíssimo a nossa morada, mas o salmista então diz que os anjos vão ser enviados por Deus para nos proteger, mas aí o salmista vira e diz assim: poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Ou seja, nós, certos de que estamos experimentando a proteção de Deus, nós nos levantamos e nós somos ativos na batalha. Nós não somos passivos. Nós não ficamos escondidos com medo do que possa nos acontecer, por termos a consciência de que a nossa vida está sendo vivida na presença de Deus, Ele sendo a nossa habitação, Ele sendo a nossa proteção, Ele sendo o nosso refúgio, nós contamos com a sua proteção, nós contamos com os seus anjos que vêm ao nosso encontro, ao nosso socorro. Por sinal, esse texto é um texto que Satanás cita para Jesus, quando ele vai tentar Jesus, ele diz: salta daqui, do pináculo do templo abaixo, porque está escrito: o Senhor dará as ordens aos seus anjos para que te guardem nos seus caminhos, para que você não tropece. E Jesus disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu estou lembrando disso para você nesse momento? Porque receber a proteção dos anjos de Deus, enviados por Deus para nos proteger, não é, preste atenção nisso, não é um aval para que a gente tenha uma vida de irresponsabilidade. Ah, eu vou correr com meu carro a 150 por hora porque os anjos do Senhor me protegem. Não, por 150 por hora os anjos ficaram para trás. Ok? Eles ficaram tudo para trás. Então não use esse salmo como argumento para você ser irresponsável. Mas esse salmo nos dá a garantia de que nós devemos ter uma vida de coragem. No verso 13, poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Quem cita esse texto é Jesus. Ele cita esse texto quando ele envia os 70, e os 70 voltam dizendo para ele: Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. Jesus diz assim para eles: eu lhes dei autoridade para pisarem cobras e escorpiões. Veja, Jesus está citando esse salmo, ele está citando esse versículo para eles. Essa é a realidade. Então eu e você estamos conscientes de que estamos vivendo um momento da nossa vida, da nossa história, inseridos num embate, numa batalha, mas nós podemos estar descansados porque estamos sob a proteção de Deus, mas esse descanso que nós temos não é passivo, é ativo. Nós devemos nos mover contra as hostes malignas que vieram para matar, roubar e destruir. E aí o Salmo termina, os últimos 3 versículos, o Salmo termina com o Senhor falando. Até o versículo 13, é o salmista que está descrevendo a vida de uma pessoa que se relaciona verdadeiramente com Deus. Uma pessoa que vive em busca da presença de Deus, que faz da presença de Deus o seu tesouro maior, a sua habitação, o seu descanso. E aí nos versos 14 a 16 você vai ver o que o Senhor diz sobre essa pessoa. O salmista diz que essa pessoa diz sobre o Senhor: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Verso 2. E o que o Senhor diz sobre essa pessoa? Verso 14. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome.
Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Uou! Isso é maravilhoso. Veja o que o Senhor tem a dizer daqueles que fazem de Jesus a sua salvação, a fonte da sua vida. O que Deus tem a dizer a respeito daqueles homens e mulheres que fizeram da busca pela presença dEle o alvo maior da nossa existência, a pérola de maior valor para a nossa vida. Aqueles que tomaram no seu coração o amor ao Senhor, acima de toda e qualquer outra coisa, porquanto Ele me ama. Deus reconhece o nosso amor, Ele me ama, porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, porque Ele conhece o meu nome. Sempre que chamar meu nome, hei de responder-lhe. E aí ele diz assim: estarei sempre com ele, não de vez em quando. Quando nós vivemos na presença, quando nós permanecemos em Jesus, Deus não está conosco em alguns momentos, estarei sempre com Ele. E veja, nos momentos mais difíceis quanto a enfrentar tribulações. Eu gosto muito desses textos da Bíblia que fazem essas afirmações. Você prestou atenção? Nos momentos mais difíceis quanto a enfrentar tribulações. Meu querido e minha querida, preste bastante atenção. Você que está me ouvindo aí na sua casa, olhe aqui para mim, olhe para a tela, preste atenção. Você vai enfrentar tribulações. Você vai enfrentar tribulações. A prova do amor de Deus para comigo e para você não é que você não vai passar por tribulações, é que Ele estará sempre com você, e nos momentos mais difíceis, quando você enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Oh, essa é a realidade do Evangelho do Reino. É isso que Jesus nos promete: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos promete: vocês não vão ter tribulações, vocês não vão ter problemas, vocês não vão ter dificuldades. O que Ele promete é: eu estarei com vocês quando vocês enfrentarem as tribulações, eu vou resgatar vocês. Por isso eu não preciso ter medo. E mais, eu serei devidamente honrado, eu honrarei vocês. Algumas pessoas têm uma dificuldade danada com essa perspectiva, com relação a olhar e reconhecer que Deus nos honra. Algumas pessoas, alguns teólogos, pastores e tudo mais, criticam essa afirmação de que nós somos importantes para Deus. Veja, Deus te honra, é o que o texto está dizendo aqui: eu o honrarei, porque Ele conhece o meu nome, eu o honrarei. Você honra ao Senhor, você deve honrar ao Senhor, nós devemos honrar ao Senhor. Isso é uma verdade bíblica, mas também é uma verdade bíblica, está escrito aqui. Aqueles que não aceitam isso, arranque essa página da sua Bíblia, está escrito aqui: eu o honrarei. Deus nos honrará. Se nós confiamos neles, se nós somos fiéis a Ele, se nós fazemos dEle a nossa morada, dEle a nossa proteção, se nós vivemos inseridos na sua vida, nós não precisamos ter medo de nada. Ele não apenas nos protegerá, Ele nos honrará. Ele nos contemplará com vida longa, nos revelará a sua salvação. Veja, contemplar com vida longa significa que nós não vamos morrer cedo aqui, ok? Significa que, se não for por causa de uma perseguição, onde a nossa morte vai glorificar o Senhor por causa disso, e nós podemos morrer cedo por conta disso, o Senhor está dizendo que nós vamos viver muito tempo. Muito tempo. E Ele vai revelar a nós a sua salvação.
A sua salvação foi revelada a mim e a você através de Cristo Jesus. Nós vamos ter uma vida longa aqui, porque nós estamos num campo de batalha, nós podemos ser atingidos. Nossa vida pode sucumbir, sim, nós estamos num campo de batalha, mas isso é exceção. A regra é: Deus nos dará vida longa sobre a terra. E porque nós contemplamos a sua salvação, nós não desviamos, não tiramos a nossa vida da sua presença. Nós não saímos da sua presença de vez em quando. Nós temos a garantia da realidade dessa vida longa que não terminar aqui. Por causa da sua salvação, nós experimentamos isso na dimensão de toda a sua eternidade. E o Salmo termina dizendo: assim disse o Eterno. Assim disse o Eterno. Então, como nós respondemos a uma situação como essa? Não é olhando ao nosso redor, olhando as circunstâncias e ficando desesperado. Também não é lidando com as Escrituras de uma forma mística, como se bastasse a gente abrir a Bíblia no Salmo 91, recitá-lo, lê-lo ou deixá-lo aberto para a gente receber proteção. Não, nós respondemos a uma situação assim, permanecendo com a nossa vida ligada à videira, tomando a decisão de não sermos intermitentes na nossa vida com Jesus, inconstantes na vida dele, na nossa vida com Ele, correndo para buscá-lo apenas quando as situações de complicações se aproximam da gente, mas vivendo na presença dEle. Porque quando nós fazemos isso, ainda que a gente seja atingido, Ele tomará a vingança. Ele vai retribuir. E nós sabemos que a maior retribuição, a maior vingança tomada por Deus, foi aquela feita no Calvário. Jesus tomou a vingança de Deus contra a morte, contra o diabo e contra o pecado, quando Ele subiu naquela cruz e deu a vida dEle pela humanidade. A vingança já foi tomada. Para que ela seja sua, você precisa fazer com que Deus seja a sua habitação. Você precisa escolher viver a sua vida imersa na vida dEle. Aí, não tem pandemia, não tem crise, não tem perseguição, não tem tribulação que possa nos deter. Não porque elas não existirão na nossa vida, mas porque nós vamos contar com a experiência da presença de Deus, com a sua proteção para a nossa vida. E a nossa vida não vai ser deixada na morte. Porque assim como Jesus ressuscitou, por crermos nele e experimentarmos a vida dele em nós, nós também ressuscitaremos. Essa é a honra maior que Deus tem para coroar a mim e a você, a todos aqueles que nele confiam. Então, meu querido e minha querida, não viva com medo. Não viva com medo do terror noturno, não viva com medo do demônio do meio-dia, não viva com medo da peste que campeia na calada da noite, não viva com medo de um vírus, não dê a uma enfermidade a honra, dê a Jesus, dê a Ele a honra.
Pare de gastar o seu tempo virando para os outros e dizendo, ei, você viu sobre o vírus, viu sobre o coronavírus, viu quanto... E começa a dizer, ei, você sabia que no meio de tudo isso, Jesus é a nossa proteção, Jesus é o nosso refúgio, você pode viver nele, viver a sua vida nele, eu tenho feito dele o meu refúgio, a minha habitação. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, eu quero te louvar pela tua palavra. Senhor, isso não é ficção. Pai, eu creio com toda a força do meu ser, com cada gota do meu sangue, naquilo que está escrito nesse livro, Senhor. Pai, eu peço que essa verdade se torne uma realidade na vida de cada um daqueles que afirmam crer em Jesus e se tornam seus seguidores, Pai. Que nós, como seus filhos e filhas, possamos, ó Senhor amado, viver as verdades contidas na tua palavra como realidades aplicáveis, diárias no nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer você por ter nos dado o privilégio de estar conosco nesse tempo aqui. Muito obrigado, ok? Lembrando a vocês que esses encontros são testes que nós estamos fazendo. A gente sabe que está melhorando cada vez mais, né? E com a graça de Deus, logo, logo, a gente vai estar aí com as nossas transmissões acontecendo efetivamente todos os domingos, ok? Então, muito obrigado. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a proteção que vem dEle, porque fazemos dEle a nossa habitação, o lugar da nossa vida, esteja com cada um de nós, com o povo dEle, espalhado por toda a face da terra, que a Ele a gente dê honra, até que o governo de Jesus se manifeste a todos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente.